Acho que voltamos. Deu uma pequena oscilada aqui na conexão. Pois bem, vamos trocar aqui de tela. Eu tinha colocado aqui do jeito certo, né? E aí eu fui trollado aqui pelo nosso glorioso Google Chrome. Então vamos aqui nos favoritos. Eu acho que tinha uma parte aqui onde... Aqui, Trail Mixes. Essa página aqui que eu tava. Ok, então... é, na última sexta-feira a gente parou justamente nessa parte aqui, né? A gente está com 10% do Trail Mix da preparação para certificação. Estamos com 3.250 pontos, 2 emblemas. Faltam 5.750 pontos para alcançar o ranking de aventureiro, certo? Então a gente subir de elo aí. Ok, tem uns bots aqui, 2 espectadores. Se você quiser dar um salve aí, seja outra pessoa que está assistindo, seja muito bem-vindo. A gente parou aqui, vamos lá, descemos aqui, a gente parou nessa aqui, ó, não. Personalizar sua organização para dar suporte a uma nova unidade de negócio. A gente fez quase todos, né? Falta apenas um módulo para a gente completar esse Trail Mix e ganhar essa badge aqui bonita, certo? E depois a gente vai vai fazer esse módulo aqui que é o noções básicas de identidade, certo? Então, sem mais delongas, apesar de que eu sempre acho que falar sem mais delongas é uma delonga, mas é isso. Então a gente lidou aqui com gerenciar os processos de usuário, gerenciar o chatter, modificar seu modelo de dados, configurar o papel timbrado do modelo de e-mail e agora automatizar processos de negócios. Certo. Eu tô aqui com essa página aberta aqui, porque na verdade, normalmente esses aqui estão sendo os desafios práticos, né? Então vamos pegar e vamos passar isso para cá. E aqui a gente vai abrir as nossas. Acho que se eu não me engano aqui. A gente vai abrir a nossa organização prática. A gente está usando a da AW Consulting, ou AW, né? Que ela está sendo mais usada aqui nesse módulo. Vamos lá. Ok. Achei engraçado porque nesse... Vamos, filho, pode começar. Nessa trail aqui, ele não tá no começo dos módulos, ele não tá com aquele, tipo, quando você terminar esse módulo, você vai ser capaz de, né? Achei estranho, mas vamos lá. Ok. As regras de atribuição definem condições que determinam como os leads ou casos são processados. A gerente da equipe de suporte ao cliente, Kenya Collins, pediu a você para estabelecer regras de caso, para estabelecer regras de caso de forma a encaminhar os casos de cobrança para a fila correta. Eu não sei ler, gente. Desculpe. É, clique no ícone da engrenagem, então a gente vai aqui no setup. Só para explicar aqui, né? Então, comece criando uma nova fila para Billing Support Agents, né? Para os agentes de suporte de cobrança. O que é uma fila, né? A gente chama de queue, né? QEWE, queue. O queue é um jeito, tipo, um jeito de fazer um rodízio, né? De distribuição de casos, para você meio que igualar. Você pode criar regras ali. Você tem, sei lá, um time de 10 agentes de suporte e tá toda hora entrando casos novos, né? Como você faz para que esses casos sejam distribuídos de forma igualitária? Você cria uma ordem. E não só, né, casos não só os casos de agente de suporte, mas no caso até de um time de vendas, né? Então, como que você sabe que os leads estão entrando na ordem certa, né? Você pode criar uma pré-fila, digamos assim, onde você vai ter na Berlitz, né, que é onde eu tive meu primeiro contato com o Salesforce, a gente tinha um negócio que a gente chamava de SPOC, né? Tinha um time. Era bem legal porque a Ana Lúcia, aliás, abraço Ana Lúcia, um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida. A Ana Lúcia que inventou isso porque ela era uma nerdona, né, enrustida, né? Ela estava sempre muito chique, uma mulher de negócios e tudo mais, mas gostava de um rock and roll e gostava de nerdices, né? Gosta ainda, né? Não sei, mas pelo menos quando a gente trabalhava junto. E ela inventou o SPOC, que era o Single Point of Contact, então não era SPOC com S-P-O-C-K, era só S-P-O-C,
E ela sempre fazia o Vida Longa e Próspera, né? Para poder falar sobre o time do Spock, né? Que era o xodozinho dela. E o Spock era o time que era o primeiro ponto de contato, onde se fazia uma triagem. Afinal de contas, nem todo mundo, nem todo lead se converte em cliente. Você precisa de um time inicial para poder. é, eu tenho o costume de dizer desqualificar esses clientes, né, e não qualificar, porque normalmente, né, a gente aprende em regras de venda que quando é um inbound, né, ou seja, o cliente está vindo para você, você tem o interesse, você tem que ver se ele tem perfil. E quando é outbound, que é quando você está indo atrás do cliente, você tem o perfil, mas tem que saber se há interesse, certo? Então, são dois jeitos muito diferentes de abordar. Então, vamos supor que você, vamos lá, numa escola de idiomas como a Berlitz, tem uma porção de gente querendo aprender inglês, então eles entram lá na landing page, preenchem lá porque quer ser contatado por alguém do time de vendas, né, ou por algum consultor, como a gente se denominaria. E aí o Spock entraria em contato com essa pessoa para poder fazer essa, essa triagem, né? Só que é muita gente, um volume muito grande. Então, no Spock era um caso que tinha rodízio, né? Então, cada uma das agentes do Spock, ou cada um, né? Às vezes tinha homem, mas uma parte do time era feminino. Cada um dos agentes do Spock ia lá, ia lidando e fazendo essa qualificação, né? Entrando um por um dos casos. Então, eles tinham uma lista lá de leads que eles podiam ver, que eles iam eventualmente, se fosse qualificado, né? Ser recompensado por isso, cada lead qualificado que você consegue trazer que de fato se torna, que você pode converter ele. E aí, uma vez que ele era convertido, aí ele era mandado para o consultor acadêmico, que era o meu caso, né? Que era a pessoa que ia receber esse cliente lá na unidade, chamar para a sala para trocar uma ideia, tomar um cafezinho, explicar como funcionam as regras de cada curso, etc. Né? Então, é para isso que serve você criar regras de atribuição, né? Então, vamos começar aqui, né, selecionando o ícone na engrenagem do setup. Certo. E aí a gente vai aqui para. A gente vai buscar kill, né? Se você quiser, pode copiar aqui. Então vamos buscar kill, que está dentro da fila de usuários, né? Então é bom até você sempre olhar isso, né? Então, assim, se você quiser ir na parte normal aqui, você pode abrir aqui usuários e tem kills aqui, ó. Certo? Pois bem, a gente vai criar uma nova fila, certo? Uma nova regra de atribuição. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o Billing Support Agent. Então esse vai ser o rótulo da fila. Então, aí aqui ele auto-preenche, né? Key name, esse campo é preenchido automaticamente. Key e-mail, se você tiver um key e-mail, olha aí, ó. Quando a sua empresa tem um e-mail de grupo, ele pode chegar lá no e-mail de grupo, certo? Na lista de available objects, tem aqui os usuários. Ah, vamos lá. Tá aqui são os objetos que você vai colocar na fila, certo? Então, na lista de objetos disponíveis, selecione case. Então, a gente vai pegar case aqui e passar para selected objects. Certo? Em seguida, adicione os membros da fila. Então, são os queue members que estão aqui embaixo. Aqui são todos os agentes de suporte, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Na lista do Available Members, selecione os usuários Aaron, certo? E o usuário Fumiko, que são os dois usuários que a gente criou, que são os agentes de suporte, né? A gente adiciona ele aqui para os membros selecionados. E aí a gente pode salvar. Então, a gente pode ver aqui o exemplo, certo? Então, seleciona os dois, adicionar. Em seguida, adicione uma entrada. Peraí, vamos lá. Clique em salvar. Então vamos salvar aqui. Próximo. Em seguida, adicione uma nova entrada de regra, a regra Standard Case Assignment, que é a atribuição de caso padrão, para encaminhar os casos de cobrança à fila de billing suporte, certo? Então, no setup, a gente vai colocar aqui nas regras de atribuição de casos. Vamos buscar aqui. Essa aqui a gente está na parte na configurações de funcionalidade, serviço, regras de atribuição, certo? Então aqui, ó, você vai clicar no link do caso standard, certo? Então a gente vai clicar aqui e clique em editar. Então a gente vai editar aqui, peraí, é só isso? Clique no link de atribuição e clique em editar. Eu estou editando o quê?
Tô editando aqui em cima, aqui embaixo. Por que tem dois ícones de editar? Eu acho que aqui é para editar isso aqui embaixo, certo? E aqui é para editar em cima. Vamos tentar isso aqui. Marque a caixa de seleção. Acho que. Não, peraí. Vamos lá. Será que eu tenho que. Acho que eu tenho que cancelar aqui embaixo. Aqui, ó. Esses steps aqui. Criteria. Criteria. Tá, vamos lá. Case Assignment Rules. Clique na atribuição e clique em editar. Marca a caixa de seleção Active para tornar a regra de atribuição no seu caso e clique em salvar. Então deve ser esse aqui mesmo. Acho que não, hein? Vamos cancelar aqui. Então vamos editar essa. É não mesmo. Ah, beleza. Ele apareceu a caixinha Active aqui, né? Marque a caixa de seleção Active para torná-la a regra de atribuição do caso ativo e clique em salvar. Então já estava lá, só uma redundância. Certo? Aí marque em novo na seleção de Rule Entries. Então vamos clicar em novo, certo? E aí a gente tem aqui Sort Order, é isso? Set the sort order in which rule will be proceeded. Passo 1. Sort Order. É isso? Onde está? Ah, tá, beleza. Sort, aqui, ó. A gente vai colocar aqui o passo 1. Vou chamar de Sort Order. Ordem de classificação. Então, a gente vai colocar aqui 2. É isso? Aí, passo 2. Run this field rule if criteria are met. Né? Então, executar essa regra se os critérios forem estabelecidos, certo? Aí na primeira linha, a gente vai colocar o campo que a gente quer. São os status, case status. Então, a gente tem que vir aqui, né? Status do caso. Aí o operador é igual, né? Equals. E o valor new, certo? Peraí, deixa eu abrir aqui. A gente pode clicar aqui, ó, escolher que o valor é new. Insert selectable. Oh boy. Fez bosta aqui, gente. Caramba. Ok. Aí na segunda linha, a gente vai colocar aqui case record type. Então, depois eu explico isso, tá? Eu vou montar aqui e depois eu explico o que a gente está fazendo. Cadê? É isso? Ah, tá. Aqui case record type. E depois é equals. E aqui o valor. De novo a gente abre aqui. A gente vai buscar que é igual a billing. O que isso quer dizer? Seria selecionado. Oh boy. What? Por que tá assim? Que loucura. Deu uma bugadinha aqui. Mas enfim. Então a gente escolhe isso aqui. Na etapa 3, selecione o valor da lista de opções da fila. Então, clique no ícone de lookup. E em pesquisa, selecione Billing Support Agents. Vamos buscar aqui. Acho que é isso, tá, gente? Tô indo com vocês aqui. Acho que não. Tá, vamos fechar isso aqui. Tá, vamos lá. Na etapa 3, selecione as opções de fila. Então, aqui, ó. Aí sim, a gente vai buscar a fila aqui. E a gente tem a nossa fila que a gente montou. Depois a gente clica em salvar. Agora cria um novo caso de suporte. Então, beleza. Ó. Então, o que a gente fez aqui? Vamos pegar aqui, ó, nossa regra número 6.
É essa a regra aqui? Oh, não, já era pra ser a regra número 7 aqui. Cadê? Reorder. Hum, hum. Que estranho, hein? Que estranho. Vou voltar aqui. Era pra aparecer aqui, né? Hum. Mas beleza, o que que a gente criou? Criou se algum caso for criado com record type billing, certo? Lembra que a gente tem billing e tem suporte, certo? Acho que é isso. Então, se algum novo caso for criado e o tipo de registro for cobrança, ele vai mandar para uma fila que vai atribuir os dois agentes da fila, que é o Aaron e a Fumiko, certo? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai no lançador de aplicativos, certo? E vai clicar em serviço. Na guia Cases, a gente vai clicar em novo. Então a gente vai abrir um caso novo, certo? Então vem aqui, sai fora. Então vou criar um caso novo. E aqui, ó, lembra que ó, tem o suporte de produto, né? Ou problemas de cobrança. Então a gente vai criar um, um, um caso de cobrança, certo? O nome da conta, a gente sabe, a gente vai ser mais uma vez a nossa gloriosa Edge Communications, certo? Eu não quero contato, gente. É na conta. Account name, Edge Communications. Produto, escolha um produto da lista suspensa. Vai ser qualquer um. Vamos colocar qualquer um aqui. GameCube 1060. Aí o tipo é eletrônico. A origem do caso, a gente vai colocar aqui é telefone, né? E aí a gente tem aqui o motivo do caso, o assunto, na verdade. Entra como assunto isso? Onde está o subject? Acho que eles mudaram aqui, porque aqui, né, ó, Renew Warranty, vamos ver se está aqui. Não, acho que não. Cadê o... Ué, Case Origin, Phone, Parity Median, Description Clean. Tá, descrição tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, firmeza, eu tô achando que é uma lista suspensa também, eu sou muito esperto. Então, o assunto é renovar a garantia e a descrição, cliente quer renovar a garantia do seu laptop, certo? Então, cria um caso aqui, ó. As regras de escalação geram a escalação de um caso automaticamente quando ele atende os critérios escolhidos. Quem gostaria de que sua equipe de suporte ao cliente fosse notificada sempre que um caso relativo a um problema de desempenho fosse registrado? Então, a gente vai pegar aqui, né? A gente pode criar uma nova regra de instalação, então, de escalação. Então vamos de novo no setup, certo? E a gente vai clicar em a gente vai buscar aqui, né? Escalation Rules, mesmo esquema, tá? Configurações de funcionalidade da plataforma de serviço e aqui regras de escalação, certo? Bom, a gente vai clicar em novo, certo? E o nome da regra vai ser suporte. Então tá aqui. A gente clica em ativo para que ela fique ativa, certo? E vamos salvar. Depois a gente vai escolher a regra de suporte, certo? Escolher a nova regra de suporte na lista de case selection. Então, depois clique em, peraí, escolha a regra de suporte na caixa de case escalation e clique em novo, certo? What? Aqui eu tenho que clicar aqui e aí eu vou clicar no rule entries, né? Aqui nas regras, nas entradas de regras. Então a gente vai de novo, né? A gente vai colocar passo 1 aqui. Então aqui, né, passo 2, rodar a regra, executar a regra se os critérios forem atendidos. Isso aqui tá ok. A gente vai escolher no o campo caso, case reason, né? Então, que é o motivo do caso. Isso, parabéns. Done aqui.
cliquei no negócio errado. Então, case reason, equals, quer dizer, é igual a, e de novo, a gente vai pegar aqui, performance, certo? Então, vamos escolher aqui, se o motivo for performance, a gente escolheu aqui, e essa é a regra, certo? Vamos salvar. Agora atualize as rule entries da regra de escalação de suporte recém-criada. Então, peraí, como é que é? Agora atualiza as entradas de regra da regra de escalação de suporte recém-criada. Então, clique em novo, escalation rules, certo? Em escalation actions. Cadê? Nossa, é que vamos lá. Vamos voltar aqui, certo? Então a gente tem aqui rule entries, certo? Atualiza as rule entries nas entradas de regra da regra de escalação de suporte recém-criada. Tá? Enter the rule entry. Então, o novo aqui é para a gente colocar aqui, ó. Clique em New Escalation Actions. Então, clique em New Escalation Actions. Insira o valor age over 1. Então, age over 1. Certo? Quer dizer assim, se a idade for... deixa eu ver aqui. Número de horas depois de quando um caso pode ser escalado, se não tiver sido fechado. Então, se o caso passar de 1 hora, né, e ele for um problema de performance, se for 1 hora que ele tiver sido criado e não tiver sido escalado, ele escala automaticamente. No campo Notify this user, selecione Lookup. Então, cadê? Notify this user. Selecione a pesquisa. E navega até a pasta Unified Public Classic Email Templates. What? Ok, não, pera. Notify this user. Selecione Lookup, pesquise e clique em seu nome. Então é para mim, é para escalar para mim. Então, firmeza. Em Lookup, e-mail template, né, o e-mail de pesquisa, navega até a lista. Então, aqui a gente tem essa pasta Class Unified Public Email Templates. Cadê? Ué. Tá. Ah, beleza. Tá, já tá, a gente entra na pasta. E a gente vai escolher o módulo Support X Escalated Case. Então, Escalated Case Notification. E depois a gente clica em salvar. A gente vai criar de novo um caso de produto, né? Um caso de suporte, aliás. A gente vai clicar aqui de novo em Cases. A gente vai abrir um novo. O nome do contato. Acho que eu vacilei do outro lá, hein? Porque eu não coloquei o contato Sean Forbes. Vamos lá. Era Renew Warranty, né? Vamos pegar aqui. Vamos editar esse caso aqui. Que o nome do contato estava faltando. Ai, meu Deus. Sean Forbes. Beleza. Ó, ia falhar o meu teste lá, hein? Próximo. A gente vai criar um novo caso. Tá, vamos lá. É um caso de suporte produto. O contato, menino Sean Forbes. Não. Sean Forbes é o contato. A conta é Edge Communications. Produto pode ser qualquer um, então a gente vai ser o GameCube 3040. O tipo é eletrônico. Prioridade média. A origem do caso é e-mail. E o motivo do caso é performance, certo? Então, o motivo está aqui, né?
O assunto é laptop não está funcionando e a descrição, client's laptop is not working. Cliquemos em salvar. Copie o número do caso que você acabou de criar. Então, caso aqui 0001030, né? Em configuração, na lista, insira case escalation. Então, no quick find, case escalation. Filtre a fila de escalações de casos para mostrar o caso que acabou de ser criado nos critérios do case to escalate equals. Então, case to escalate equals é igual a insira o número, certo? O número do caso que você acabou de criar. Clique em Insert para você buscar. Beleza. Então aqui, observe as opções de escalação na fila e quando você pode esperar para ver o e-mail de alerta de escalação. Então, supostamente vai chegar um e-mail para mim em 1 hora. Acho que dá tempo. Então aqui, ó, então ele coloca aqui, né, ó, ele escalar às 10h58, certo? Escala de suporte. 1 hora e 0 minutos. Então aqui, ó, tá aqui, ele foi adicionado às 9h58, então quer dizer que ele vai ser escalado, né? Então vamos verificar a etapa. Também estou bem tranquilo, acho que ele vai dar bom. Às vezes ele demora um pouquinho, né? Ganhamos mais uma badge, olha aí, ó, com confete e lantejoulas e tudo aí, tudo que a gente tem direito, certo? Então, né? É isso aí, é isso aí. Vamos continuar. Olha aí, ó, estamos no hot streak, há 3 semanas. Só que a gente não vai para cá. A gente vai pegar aqui e no nosso Trail Mix aqui, certo? Então, aprender Trail Mixes. E a gente vai entrar aqui, ó. Estamos com 13%, hein? Olha aí, só eu completar isso aqui já deu 13%, né? Beleza? Porra. Estamos bem. Então, agora, noções básicas de identidade. Essas são algumas. Esse é o tipo de coisa que normalmente me dá uma certa dificuldade, não vou negar. Eu espero que eu não tenha dificuldades dessa vez. Então, vamos lá. Então, conhecer o Salesforce Identity. Os objetivos dessa aprendizagem, né, após concluir esse módulo, você vai estar apto a descrever como o Salesforce Identity ajuda os administradores. Eu acho que é só texto, então vamos a princípio deixar assim. Vamos pegar por aqui. Se a gente precisar, a gente separa. Então, como o Salesforce Identity ajuda os administradores, entender como o Salesforce Identity pode ajudar, pode trazer benefícios para um negócio, distinguir a diferença entre um single sign-on, né, e um login com redes sociais, descrever as vantagens do meu domínio, certo? Então, o que o Salesforce Identity faz? O Salesforce Identity permite oferecer às pessoas certas o acesso correto aos recursos certos no momento certo. Isso é certo, 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 certo. Mas, na verdade, você controla quem pode acessar a sua organização e quem pode usar aplicativos que são executados na plataforma Salesforce, no local que elas podem fazer isso, e outras nuvens em dispositivos móveis. É provável que você consiga ver com controle de acesso, como o controle de acesso ajuda a melhorar a segurança da sua organização, mas você sabia que pode aumentar a segurança ao mesmo tempo e que também facilita o acesso dos usuários aos aplicativos e serviços necessários para a realização dos seus trabalhos? Bem, você pode mesmo. Quando os usuários têm a opção de efetuar o login de uma única vez e acessar todos os aplicativos necessários, todos se beneficiam. Isso é bem legal, né? Que é você ter um login só para acessar tudo. E aí você protege esse login, né? Então, às vezes, é o mesmo login que é, por exemplo, do seu suite de negócios, né? Aqui, por exemplo, na Mitel, é, a gente usa um suite de negócios de uma grande empresa de tecnologia aí. Então, todas as nossas ferramentas, elas são meio que a mesma coisa, né? Do mesmo fornecedor. E aí, com isso, a gente pode acessar, a gente acessa a nossa máquina,
a gente acessa o nosso ambiente, nosso hub de aplicações, né, que a gente chama de My Access. E o My Access é onde tem acesso a tudo lá, todas as plataformas que eu tenho disponíveis como funcionário, né? Então, isso é um single sign-on, né? Você poder ter essa facilidade, digamos assim, de ter um login único para você acessar uma porção de coisas. E parece que está chovendo? Está chovendo! Yay! Chuva em São Paulo, gente. Ah, vamos lá. Os usuários não precisam se lembrar de tantos nomes, usuários e senhas. Isso é o principal objetivo aqui, né? Então aqui é bem legal, tá vendo? Então, com o single sign-on e a plataforma Salesforce, ele pode acessar o ambiente mobile, o aplicativo do Salesforce, o Concur, que é aquela ferramenta da SAP eh, de relatar despesas, Workday, Google e assim por diante. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu acho que eu deixei a janela aberta, deixa eu conferir aqui. Voltei, galera. Então vamos lá. Então, ó, os usuários não precisam se lembrar de tantos logins, administradores gastam menos tempo lidando com problemas de login de usuário, que é incrivelmente útil. Desenvolvedores criam aplicativos web e móveis que funcionam perfeitamente com os processos de negócio existentes. Os CIOs, né, que é os Chief Information Officers, reforçam a segurança e a confiança enquanto aproveitam seu investimento em autenticação. Né? Os clientes colaboram e tiram suas dúvidas sem dificuldades. Os parceiros interagem, não, integram as soluções, interagem, é ótimo, soluções com a sua organização do Salesforce, e isso é um grande ganho para todos. Com o Salesforce Identity, você efetua o login apenas uma vez para acessar vários aplicativos externos. Né? O que a identidade significa, afinal? No setor de tecnologia, identidade é uma palavra forte que tem significados diferentes, dependendo do contexto. Mas, em geral, a identidade passou a significar que os provedores de identidade garantem que as pessoas são quem dizem ser. Né? No Salesforce, estamos falando de informações digitais sobre usuários, como quem é o usuário e o que o usuário pode fazer em um determinado contexto. Também pode incluir atributos sobre o usuário, como nome, sobrenome, informações de contato, talvez até o cargo. Esse é legal a questão de regras de como quem é o usuário e como que a gente faz para identificar ele. Também ajuda, por exemplo, a você barrar potenciais potenciais ataques, né? Tem ataque cibernético, não vem só do cara te mandar e-mail de phishing, né? Você tem uma questão aí que você precisa ter certeza de que o seu é, que perdão, que a pessoa que está acessando é ela mesma, né? Então aí você pode criar algumas regras específicas para poder identificar. Por exemplo, o usuário só pode logar se ele estiver dentro de um range de IP, né? O IP é o endereço da pessoa, o endereço virtual nela. Então se ele estiver dentro daquele IP, ela pode logar, né? Do contrário, não. Então permite, por exemplo, que o cara, se você permite que o cara trabalhe de casa, que ele trabalhe de casa, certo? Mas não trabalhe, sei lá, de um hotel, a não ser que ele peça uma autorização prévia, certo? Então, até uma questão de não só controlar a identidade, mas também controlar até o acesso, né? E controlar se a pessoa está trabalhando ou não e assim por diante, né? Obviamente não é a mesma coisa que ponto, mas ajuda, né? Quais recursos o Salesforce Identity oferece? O gerenciamento do Identity é uma enorme área administrativa no Salesforce Identity. É isso? Eu li certo? Gerenciamento de Salesforce Identity é uma. Tá. Não, e o Salesforce Identity oferece recursos para tratar de muitos desses aspectos. Cara, eu não sei ler hoje, gente, desculpa. Uma implantação do Salesforce Identity bem-sucedida começa com a determinação dos recursos certos, com a sua organização e com a priorização dos recursos. Comece introduzindo um ou dois recursos, depois adicione mais recursos ao passar do tempo. Confira a lista que contém os principais recursos do Identity.
Em seguida, role para baixo para obter mais informações detalhadas sobre cada um. Então, tem logon único, né? Então, é um único meio, um meio único para você fazer login. Aplicativos de clientes externos. Então, você pode acessar Workday, pode acessar o Concur, pode acessar SAP e assim por diante. Login com redes sociais, o que é bem legal também, né? Por exemplo, você pode acessar um determinado aplicativo com conta Google, por exemplo. Autenticação multifator. Então, você pode colocar ali, às vezes, uma tag física, você pode colocar um PIN, você pode colocar um aplicativo autenticador, que é bastante recomendado, né, como etapa como autenticação de 2 etapas, pode colocar autenticação por SMS, código por um e-mail secundário e assim por diante, né? Autenticação multifator, meu domínio, né? Meu domínio é quando você tem uma empresa.salesforce.com, né? Deixa eu ver aqui se eu até. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui sem. Ó, mytel.lightning.force.com. Então, Mytel, que é a empresa que eu trabalho, eles têm esse, que é bem comum, né? O nome da empresa, .lightning.com. Né? Logo único, né? O single sign-on, permite que os usuários acessem recurso autorizado sem efetuar login em cada um separadamente e sem ter que criar e lembrar-se de credenciais de usuários para cada aplicativo. É possível conectar seus usuários de várias aplicações e contas que são exceção em outras organizações Salesforce e até mesmo em outras nuvens. Por exemplo, o representante de call center de Salesforce Identity pode clicar em um link e conectar-se imediatamente seus aplicativos como aplicativos Google, Office 365 ou Box, se você tiver configurado os aplicativos para single sign-on. Aliás, a gente pensa assim no single sign-on, mas normalmente não pensa como ele funciona, né? Mas, por exemplo, no ambiente Apple ou no ambiente Android, no ambiente da iOS e do Android, o single sign-on está bem presente, só que ele é feito de uma maneira tão sutil que as pessoas não percebem, né? Que, por exemplo, se você tem um celular Android, você usa a sua conta Google e ela é o seu single sign-on, certo? Então, é o seu e-mail, é a sua senha, e com ela você tem acesso a uma porção de serviços da Google que a gente pensa que é uma coisa só. Mas tecnicamente o YouTube é um serviço, o e-mail é outro serviço, Google Ads, se você for empresário, é outro serviço. Deixa eu pensar, o Google Drive é outro serviço. E assim por diante. Então, todos esses serviços valem também para a Apple, né? Então, o aplicativo de contatos, o aplicativo do calendário, o aplicativo do iCloud, o aplicativo do Fotos, todos esses são serviços diferentes dentro do guarda-chuva do sistema operacional ou dentro do guarda-chuva dos serviços Google ou Apple, nesse caso, certo? E aí o seu single sign-on é a sua conta Google ou o seu Apple ID, certo? Então, você usa esse single sign-on para você logar em todos os serviços. No Salesforce não é diferente. A diferença nesse caso aqui é que você consegue gerenciar aplicativos externos também, né? Então, quais são esses aplicativos, né, externos, né? Quais são esses recursos autorizados aos quais os usuários conectados têm acesso? Peraí. É isso mesmo, são aplicativos de clientes externos. O aplicativo de um cliente externo reúne organizações Salesforce, aplicativos de terceiros e serviços. Se um aplicativo de um cliente externo for criado sem implementação da SSO, ele agirá como indicador de identidade. Os usuários podem acessar o aplicativo pelo iniciador de aplicativos ou pelo menu suspenso do aplicativo, mas às vezes eles precisam entrar de novo para usar o aplicativo. Para tirar o máximo de proveito dos aplicativos de clientes externos, configura o SSO. Com o SSO, os administradores podem definir políticas de segurança e ter controle explícito sobre quem usa quais aplicativos. Você também pode usar os aplicativos de clientes externos para gerenciar a autenticação e políticas de aplicativos móveis. Desculpa, gente, a garganta ainda continua meio estranha. O login com redes sociais soa muito parecido com o logon único, né? É muito fácil confundir os dois. Não apenas pelo fato dos termos serem semelhantes, mas também é, porque ambos recursos facilitam a vida dos usuários. Com o login em redes sociais, os usuários entram em uma organização do Salesforce com seu nome de usuário e sua senha de um provedor de autenticação externo, como Facebook, X, LinkedIn ou Google. Você pode configurar qualquer um desses provedores com apenas alguns cliques. Com pouco trabalho, você consegue configurar outros provedores, como PayPal ou Amazon. O login com redes sociais é especialmente útil quando você deseja que clientes consigam entrar no site do Experience Cloud sem ter que criar e se lembrar
de um novo nome de usuário ou senha. Os clientes podem entrar em um site do Experience Cloud usando a conta do Facebook ou do LinkedIn. Olha aí que bacana. Lembrando que o Experience Cloud é o que a gente chamava de comunidades. Autenticação multifator. Parece uma equação matemática, né? Mas não é. O MFA, né, a autenticação multifator, é um recurso do Salesforce que é, que é necessário para usuários, para que todos os usuários que fazem login diretamente no Salesforce. Para ajudar os usuários a atender a esse requisito, o MFA é uma parte padrão do processo de login das organizações de produção. Com o MFA, o processo de login da sua organização, como você sabe, é muitas vezes mais seguro, né? O MFA é necessário por contrato para todos os usuários que fizerem login na interface de usuário Salesforce. Para obter mais informações e requisitos MFA. Então, isso também é uma coisa que é bem legal, né? Na minha organização, eu tenho o autenticador, né, que faz parte ali do serviço que eu faço login junto com o meu suite de serviços. E lá no autenticador, onde eu deixo ele no dispositivo separado, ele tem ele fica gerando um PIN, né, um token igual um e-token de banco, que ele a cada 60 segundos ele muda, né, e ele é um número com vários dígitos, então você pode, assim, a chance da pessoa acertar é, esse número, né, probabilisticamente é muito gigantesca, né? Então, o cara teria que tentar, sei lá, acho que 10 milhões de vezes em um minuto para conseguir acertar qual é o número que deu, né? E o número nunca se repete, né? Ou para ele se repetir, demora 10 milhões de minutos, né? Então, quanto é 10 milhões de minutos, gente? Vamos lá. Ah, vamos lá. 10 milhões dividido por 60? É isso? Caramba. Das 166 horas. A cada 166 horas. É bastante coisa, né? Lembrando que é probabilisticamente muito difícil você acertar, né? Até agora temos falado sobre os recursos que facilitam o acesso de seus usuários e organizações de aplicativos. O MFA adiciona alguns segundos extras ao processo de login, mas esse pouco tempo extra vale a pena em relação à segurança aprimorada das suas contas de usuários. Os usuários precisam fornecer dois ou mais elementos de prova ou fatores quando fazem o login. Um fator é a combinação do nome de usuário e de senha de usuário. A exigência de fatores adicionais é satisfeita pelo uso de um método de verificação que o usuário tem em sua posse, como um aplicativo autenticador, uma chave de segurança USB, é, com uma ou outra, né? Com o aplicativo Salesforce Authenticator, o segundo fator pode ser uma resposta a uma notificação de push no seu dispositivo móvel. A autenticação multifator ajuda a garantir que, mesmo que o invasor adquira a senha de um usuário, ele não conseguirá entrar e nem prejudicar o usuário. Você aprenderá como os usuários registram métodos de MFA em um módulo posterior. É simples, prometemos. Então, é simples mesmo, né? Então vamos ver se essa fotinha aqui. Eu achei que a imagem estivesse só estourada. Meu domínio, certo? Então, ó, você gostaria de que a URL da sua organização de seus source fizesse algum sentido para os seus usuários? Bem, você pode tornar isso realidade. Com o recurso Meu Domínio do seu Source Identity, é possível personalizar a URL do seu source para que ela é, inclua o nome da sua empresa ou de marca. Por exemplo, se você trabalha na empresa Jedi Technologies, é possível incluir a URL no login do Salesforce jedi-tech.my.salesforce.com. Observe a URL que ela termina com salesforce.com. Na realidade, como recurso do meu domínio, você está criando um subdomínio dentro do domínio Salesforce, que no caso é o salesforce.com. Lembrando que é isso aqui, né? É, aqui, ó, esse Jedi mais tech, ponto .my, esses aqui eles representam o subdomínio e aqui o domínio. Vamos dar uma olhada no meu domínio na prática. Nesse Trailhead Playground é possível ver que o nome do meu domínio da organização, que é o Creative Moves, aí, O05x-dev-edition, subdomínio do lightningforce.com do Salesforce. Então tá aqui, ó.
Com o recurso Meu Domínio, você pode personalizar sua página de login para refletir as mensagens e o esquema de design da sua empresa barra sua marca. Vamos lá. Ter um recurso Meu Domínio vai muito além de aproveitar uma solução conveniente e criar uma experiência personalizada de login para sua organização. O que importa é conseguir controlar melhor o seu processo de login e simplificar os procedimentos de autenticação. Na verdade, o Salesforce exige que você tenha o recurso de Meu Domínio para trabalhar em várias organizações de Salesforce como no mesmo navegador, configurar um single sign-on, definir provedores de autenticação como Google e Facebook, para usuários poderem fazer login na sua organização de Salesforce com as credenciais das contas sociais que já usam. Devido à importância de ter um recurso no meu domínio, todas as organizações recebem um por padrão. Para organizações de produção, se o recurso meu domínio não foi especificado durante a criação da organização, seu recurso meu domínio padrão é baseado no seu ID interno de organização Salesforce. Se não gostar do nome do recurso meu domínio da sua organização, você pode alterá-lo, né? Então você pode clicar aqui no dirige-se no meu domínio, na ajuda Salesforce. Vamos ver se a gente. Ok. Aprenda a personalizar o seu processo de login com o recurso meu domínio no módulo autenticação de usuário. O gerenciamento centralizado de contas de usuário significa que os administradores podem gerenciar todas as suas tarefas de contas de usuários em um lugar. Os administradores podem facilmente conceder aos usuários acesso a outros aplicativos e revogar ou congelar acesso quando necessário. Os administradores podem aplicar uma política de login e controles de segurança explícitos. Por exemplo, eles podem definir uma política que impeça a tentativa de login realizada por qualquer pessoa que não saiba o nome do seu domínio. O gerenciamento centralizado de contas de usuários também é bom para os usuários. Eles não precisam lembrar de tantos nomes de usuários e senhas. Chega de post-it grudado nos monitores. Resumindo, o gerenciamento centralizado oferece maior controle sobre a segurança e ajuda a reduzir o risco relacionado ao acesso e facilita a vida dos usuários finais. É só vantagem. Esse aqui dá para dizer que é só vantagem mesmo. O iniciador de aplicativos é a parte do seu Source Identity e tem um papel importante no Lightning Experience. O App Launcher apresenta os blocos para você de todos os aplicativos padrão, aplicativos personalizados e aplicativos de clientes externos da sua organização. Seus usuários podem ir para um único local no Salesforce e acessar todos os aplicativos sem ter que fazer login novamente. Você escolhe os aplicativos de terceiros e outros aplicativos de clientes externos que, que quer adicionar no App Launcher. Além disso, você controla quais aplicativos estão disponíveis para quais usuários. Então, veja aqui o iniciador de aplicativos. Tão clicável e tão conveniente. Isso é bem legal. Vamos supor que eu não queira que o usuário de vendas veja o que o usuário de marketing faz. Eu não quero que ele não tenha nenhum acesso. Eu posso definir que se você tiver um usuário no perfil vendas, ele não tem acesso à aplicação de marketing, né? Então, no Lightning Experience, os usuários podem acessar o iniciador de aplicativos do lado esquerdo da barra de navegação, certo? No Salesforce Classic, eles podem acessar no iniciador de aplicativos. Vamos observar os recursos do Salesforce Identity novamente e ver como eles se encaixam. Lembra-se daquele diagrama de uma organização do Salesforce no início da unidade? Vamos dar mais uma olhada nele. Então, aqui, ó. Certo? Mas dessa vez vamos acrescentar alguns detalhes. Esse diagrama mostra onde todas as informações de identidade estão sendo armazenadas no back-office da sua organização Salesforce. Como sistema centralizado de gerenciamento de identidades, você vai para um local para configurar identidades. Observe que a integração do diretório do lado esquerdo do diagrama representa a tecnologia de parceiros. Então aqui ó, você tem a administração centralizada, né? Tudo aqui tem um portal de single sign-on, que aqui é onde você faz o login. Você coloca o usuário e senha, né? E aqui os clientes externos, né? Do lado direito, né? Então a gente tem aqui todos esses aqui, né? Acho que esse aqui é o LinkedIn, né? Eu falei que era o aplicativo Salesforce, mas é LinkedIn, Salesforce, Concur, Workday. É bem legal que eles pegaram de tudo aqui. Os usuários podem transitar entre o desktop do seu computador e um dispositivo móvel com as mesmas credenciais de login. Sua identidade é compartilhada com segurança em muitos lugares. Os administradores podem manter as informações dos usuários seguras, atualizadas em um só lugar. Você pode ver como o Salesforce Identity é poderoso quando vários recursos são combinados.
Então, como que a gente ativa, né? Vá na próxima unidade, veremos quem são esses usuários, saber quais são os grupos de usuários que você, quais grupos de usuários você atende. Peraí. Saber quais grupos de usuários você atende ajuda a planejar a implementação do Salesforce Identity. Em módulos posteriores, vamos aprofundar nos detalhes. Você está preparado para ativar o Salesforce Identity na sua organização? Temos boas notícias, você já tem as licenças. O Salesforce Identity está incluído na sua licença de usuário padrão. O Salesforce também oferece licenças especiais, Identity Only, que é somente para o Identity, para usuários que desejam um recurso como SSO, mas que não precisam de outras funções do Salesforce, como o Sales Cloud ou Service Cloud. Bom saber, bom saber. Então vamos lá, né? Como os administradores e as empresas se beneficiam do Salesforce Identity? Acesso prático com clique a todos os aplicativos para tornar os usuários mais produtivos. Usuários criam mais senhas e isso fornece níveis mais altos de segurança. Gerenciamento de usuários descentralizado. Os administradores podem efetuar login como qualquer usuário da organização. Bom, é isso aqui, né? Acesso prático e com um clique para todos os aplicativos. Qual é a diferença entre o single sign-on e o login de redes sociais? Com o single sign-on, os usuários podem efetuar um login em cada serviço que eles acessam. Com o login de redes sociais, os usuários podem efetuar login usando as credenciais de outras contas sociais. Com o SSO, os usuários podem acessar os serviços sem conectar a cada um deles, sem se conectar a cada um deles. Com o login de redes sociais, os usuários podem acessar um serviço usando as credenciais de suas outras contas. Hum. Com o SSO, os usuários podem acessar recursos não autorizados. O login social é apenas para sites da Experience Cloud. Agora tem que entender direito aqui a diferença do 1 e 2. Efetuem login em cada serviço que acessam. Pode acessar vários serviços sem se conectar com um deles. É isso aqui, né? Acessar vários serviços sem se conectar a cada um deles. Confira o teste. Tadã! 10h27, temos mais 30 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue correr com esse módulo aqui. Bom, os objetivos da aprendizagem aqui: descrever a forma como os funcionários se beneficiam do Salesforce Identity, descrever a forma como os clientes e parceiros se beneficiam, descrever o que é importante ao configurar o registro do usuário e saber quais recursos do Salesforce Identity beneficiam os funcionários, quais beneficiam os parceiros e quais beneficiam todos eles, né? Então, quem precisa acessar as suas organizações e sites? Então, uma identidade com acesso a muitos serviços significa que coisas diferentes para públicos diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, tem a org do Salesforce, aqui tem outra org do Salesforce e aqui tem os serviços Google. Na unidade anterior, verificamos que os principais recursos do Salesforce Identity. Agora, vamos considerar as pessoas que usam recursos, já que diferentes grupos de pessoas têm necessidades diferentes em relação ao Salesforce Identity tem para oferecer. Falaremos sobre como dois grupos principais usam o Salesforce Identity. Primeiro, os funcionários e, em seguida, os clientes e parceiros. Cada grupo apresenta necessidades distintas em relação ao Salesforce. Por exemplo, os funcionários. Você e seus colegas de trabalho têm acesso especial às organizações Salesforce da sua empresa e outros ativos online. Sua empresa conhece bem todos vocês. Ela confia a você dados e ferramentas valiosos para que você possa desenvolver os produtos e oferecer os serviços da empresa. Para salvaguardar essa confiança, você, por ser um administrador do Salesforce, tem de garantir que um acesso especial é concedido apenas aos funcionários. Além disso, para manter o negócio funcionando de forma eficiente, você tem que se livrar de obstáculos que dificultam o trabalho dos funcionários, certo? Então, daí que entra você ter um login único para vários serviços. Já para os clientes parceiros, né, alguns deles precisam ter acesso a organizações ou sites do Experience Cloud da sua empresa. Alguns delas são clientes ou clientes em potencial. Outras são parceiros que trabalham com a sua empresa para o benefício de ambos os negócios. Sua empresa não conhece essas pessoas tão bem quanto conhece funcionários. Você não quer oferecer aos clientes e parceiros o mesmo acesso privilegiado que os funcionários recebem, mas mesmo assim quer facilitar o alcance dos seus objetivos quando eles visitam a empresa online. Aí é o que eu comentei em algum episódio da semana passada sobre você oferecer para o seu parceiro uma espécie de repartição dentro da empresa,
onde ele tem acesso a certos recursos que são personalizados para a visão dele, né? Então, ele tem acesso, por exemplo, aos valores de negociação que ele tem, taxas de desconto, eh, eh, ferramenta de você fazer, de rodar orçamentos, virar pedido, esse tipo de coisa, né? Como o Salesforce Identity te ajuda os funcionários da sua empresa? Você e outros funcionários da sua empresa trabalham duro para tornar o negócio bem-sucedido. É bem assim. Mas quem quer se aventurar para um labirinto de senhas, códigos de verificação, resposta a desafio de segurança ou frases do reCAPTCHA, antes de poder acessar o aplicativo que você precisa para iniciar sua verdadeira tarefa? Parece trabalho, mas não há aquela sensação de que você está concluindo uma tarefa. Exato, é trabalhoso, mas você não está fazendo nada útil na situação, na sua burocracia. Você entende essa situação por ser um administrador do Salesforce. Você entende que, para seus colegas de trabalho serem mais produtivos possível, eles precisam de uma forma segura e simples de acessar a organização do Salesforce e outros aplicativos e serviços. É simples, a forma segura é usar o Salesforce Identity. Com ele é possível remover obstáculos que atrasam os funcionários na manutenção e controles robustos de segurança. Veja alguns dos principais benefícios, né? Para conveniência. Funcionários podem efetuar o login de uma estação de trabalho e conectarem-se à organização do Salesforce sem efetuar login novamente. Na verdade, eles podem ter um login único que funciona para todos os aplicativos móveis e da web. Você pode oferecer-lhes acesso com um clique a serviços e ferramentas de produtividade de terceiros, como o Gmail e o Office 365. Né? Sim, você ouviu direito, um clique, sem logins adicionais. E à medida que a sua empresa implementa nosso serviço, você pode dar aos funcionários acesso fácil a eles também. Basta adicionar tudo ao iniciador de aplicativos do Salesforce. O iniciador de aplicativos do Salesforce reúne aplicativos que um funcionário precisa em um único lugar. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui estão os aplicativos aqui, né? Se ele pegar aí, vamos colocar para ver todos. Então, aqui, ó, esses aqui são os aplicativos, certo? Então, a automação, Bolt Solutions, My Journey, vendas, console de vendas, Chatter, conteúdo, comunidade. Isso aqui são todas aplicações, né? Você pode adicionar aplicativos de terceiros. Esses aqui são todos próprios da Salesforce. Gerentes e supervisores podem ter mais controle sobre o acesso dos funcionários e a dados e funcionalidades do Salesforce. Deseja um controle refinado sobre quem usa o quê? Você pode exigir que um gerente ou supervisor aprove pedidos de funcionários para acessar um aplicativo ou um serviço. E se precisar revogar acesso a um aplicativo, isso também poderá ser exigido. Segurança. A magia por trás do Identity é que é que é mais conveniência combinada com maior controle, contribui para uma melhor segurança. Uma fonte de identidade para credenciais de usuário em redes corporativas na web, e facilita o monitoramento e gerenciamento do uso para você e para outros administradores Salesforce. Reduz a contas redundantes e reduzirá a vulnerabilidade a atividades mal intencionadas. Além disso, com a autenticação multifator, você pode ter 2 vezes mais confiança de que seus usuários também que, que seus usuários são quem afirmam ser. Como o Salesforce Identity ajuda clientes e parceiros? Você viu como o Identity ajuda a otimizar a experiência do usuário, economizar tempo e minimizar a frustração e das pessoas que trabalham para sua empresa. Você também pode tornar a vida de um outro grupo valioso um pouco melhor, que são os clientes e parceiros. Basicamente, os clientes e parceiros querem as mesmas coisas que os funcionários querem. Eles querem acessar a sua organização ou o site do Experience Cloud para colaborador e obter respostas e fazer negócios. Além disso, eles podem efetuar logins repetidas vezes, toda vez que quiserem acessar serviços externos. E agora, você sabe que o Identity como que o Identity trata tudo isso, né? Mas também, mas talvez você não saiba que com o seu Source Identity você pode oferecer mais algumas surpresas aos clientes e parceiros da sua empresa. Os clientes e parceiros podem usar suas contas de redes sociais, né, como Facebook ou Google, para efetuar login no seu Source Identity e no site do Experience Cloud. Eles não precisam configurar uma nova conta todas as vezes que precisarem de acesso. Eles podem facilmente aprovar e comprovar acesso a informações úteis, como seu endereço e número de telefone. Lembre-se, lembre-se como a sua empresa conhece você e seus colegas de trabalho. Você pode imaginar, como você pode imaginar, os clientes e parceiros são um mistério.
A esse mistério acrescentamos o fato de que eles podem se conectar à sua empresa por um dos canais disponíveis, que é o web, um aplicativo, uma API, um dispositivo ou um produto. O Salesforce Identity ajuda a sua empresa a reconhecer esses clientes e parceiros em todos os canais e criar uma imagem multidimensional deles. É, eles já não são blocos inertes isolados de informações de identidade em seu banco de dados de contatos. Agora, eles são usuários reais que podem fazer login, interagir com os outros membros envolvidos na vibrante comunidade online da sua empresa. Veja alguns dos principais benefícios do Identity para clientes e parceiros, né? Então, registro de usuários. Quando quiser que clientes e parceiros registrem para usar a organização Switch ou site, você pode personalizar o processo de registro. Durante o registro, você pode coletar informações vitais para personalizar a experiência do usuário, como um local, preferências de contato ou foto do perfil. Usuários podem facilmente editar essas informações posteriormente para mantê-las atualizadas. Com o Identity, como ele é parte da Salesforce Platform, você pode indicar fluxos de trabalho e outros processos empresariais diretamente no registro do usuário. Sua empresa precisa controlar sua marca durante cada etapa da jornada de um usuário, do registro ao login e mais além. Você quer que seus clientes e parceiros encontrem sua marca, a marca da sua empresa e não da nossa. É possível configurar o Identity para que os clientes e parceiros jamais imaginem que o Salesforce está atuando nos bastidores. O Salesforce Identity ajuda você a criar a jornada de um usuário dentro da própria marca. Alguns clientes não querem rabiscar mais outro nome de usuário e outra senha no post-it colado no monitor. Em vez disso, eles pretendem fazer login em um site usando as mesmas credenciais deles do Facebook, LinkedIn, Twitter ou outro provedor social. O Salesforce Identity oferece recursos de login com redes sociais prontos para usar para redes sociais mais populares. Ele também oferece suporte a provedores baseados em OpenID Connect. Nem conheço, bom saber o que é isso aí. Vamos lá, vamos ver o que é OpenID Connect. Deve ser algum protocolo de identidade que é software livre, né? Que é aberto, código aberto. Se você quiser fazer um pouco de codificação, você pode criar um plugin de provedor de autenticação personalizado para autenticar os usuários com qualquer provedor de online authorization. E para completar, o Salesforce pode usar o processo de login com redes sociais para registrar automaticamente novas contas de usuários sem que o cliente tenha que preencher um formulário. A experiência online do cliente da sua empresa provavelmente inclui uma combinação de aplicativos, serviços e conteúdos da web do Salesforce, que não pertence ao Salesforce. Como o Salesforce Identity SSO fornece SSO para os clientes e parceiros, eles podem transitar sem problemas entre os sites da sua empresa e um site de terceiros sem encontrar telas de login disruptivas. Uma imagem abrangente do usuário. O Salesforce Identity faz parte do Salesforce Platform. Ele aproveita o poder da plataforma para oferecer uma imagem completa e consistente de cada cliente, as várias divisões do negócio. Por exemplo, você pode configurar o login das redes sociais para criar um novo usuário e um registro de contato de usuário, né? Em seguida, você pode lançar uma campanha de comunicação por e-mail para promover o envolvimento. Ou você pode abrir uma tarefa para lembrar de uma identidade exclusiva, executiva de contas. Nossa. Ou você pode abrir uma tarefa para lembrar uma entidade executiva de contas de fazer uma chamada de boas-vindas ao novo usuário. Você aprendeu muito sobre os recursos do Salesforce Identity e como eles beneficiam os funcionários, clientes e parceiros. Agora vamos ver como tudo isso se encaixa, né? A maioria dos recursos se beneficia de todos os intervenientes. Alguns recursos beneficiam os funcionários e outros beneficiam os parceiros, né? Outros recursos que beneficiam especialmente funcionários ou clientes e parceiros. Para revisar todos os recursos que compõem o Salesforce Identity, volte para a primeira unidade, que é como conhecer o Salesforce Identity. Então está aqui, né? Empregados, eles têm acesso aqui ao meu domínio e a provisionamento de usuário, e os parceiros têm Experience Cloud e autorregistro. E aí tudo isso aqui está disponível para os dois, mas isso aqui só está para clientes parceiros, isso aqui só para empregados.
À medida que você se move por essa trilha, você praticará a implementação de cada recurso. Mas lembre-se, você não tem de configurar tudo de uma vez. Esses recursos podem ser autônomos ou sobrepõem-se uns aos outros para criar uma experiência de usuário segura e flexível. A seguir, vamos apresentar você em linguagem de identidade. Parece chato? Ou talvez intimidante? Não se preocupe, queremos lhe oferecer algumas informações para que você não altere cegamente as configurações do Salesforce sem entender aquilo que está fazendo. Ok, mais um quiz. Como os usuários se beneficiam do Identity? Eles podem usar um nome de usuários e uma senha para acessar tudo o que precisam. Acho que é isso, né? Eles podem personalizar a tela de login, não é o caso. Pode acessar o Salesforce fora do escritório. Pode ser o caso, mas não necessariamente. Eles podem atualizar a conta de mídia social através do Salesforce. Está errado, né? Qual é a razão para personalizar o registro de usuários em uma organização ou site? Boa razão para personalizar o registro de usuários. Garantir que os usuários vejam a marca da Salesforce durante todo o processo. Apoiar com maior qualidade os processos de negócio após o registro. Inscrever novos usuários automaticamente para receber os e-mails de marketing. Ou incluir uma breve pesquisa com a coleta de feedback. Então, aqui é apoiar com qualidade os processos de login após o registro. Processo de negócio após o registro. Acho que é isso, né? Aí. Aí. Aprender a linguagem de identidade. É, objetivo de aprendizagem: identificar os padrões da indústria usados no gerenciamento de acesso de identidade. Saber a relação entre SAML e XML. Não faço ideia do que é nem um nem outro. Saber a diferença entre um provedor de identidade e um provedor de serviço. Então, padrões e protocolos de identidade. É difícil acreditar que você possa manter as identidades de seus usuários protegidas quando eles não precisam fazer login em sites e aplicativos externos. Como os produtos de muitas empresas, mesmo concorrentes, podem operar juntos? Ah, a resposta através de padrões e protocolos da indústria para o gerenciamento do acesso da identidade. Isso pode parecer intimidante, mas não tem que ser. O padrão é apenas um conjunto de práticas estabelecidas que os membros da indústria seguem. O padrão pode incluir um protocolo que especifica como os sistemas trocam informações. Veja 3 protocolos que o Salesforce e outros fornecedores de identidade seguem para implementar soluções de identidade. Então, tem o SAML, Open Authorization e o OpenID Connect. Né? Se quiser que os usuários se movimentem tranquilamente é, é, entre as organizações e os aplicativos Salesforce sem a necessidade de efetuar login repetidas vezes, configure um Single Sign-On. Né? O SAML, que é o Security Assertion Markup Language, ou linguagem de marcação de asserção de segurança, é o protocolo que torna isso realidade. Veja alguns exemplos de SAML em ação. Quando você está conectado ao Salesforce e clica no indicador de aplicativos para acessar diretamente a sua caixa de entrada do Gmail, isso é o SAML em ação. Quando os usuários que já estão conectados ao outro aplicativo conseguem acessar a sua organização do Salesforce sem fazer login novamente. É assim que o SAML funciona. Né? O usuário tenta acessar um serviço, o provedor de serviço envia uma solicitação para o provedor de identidade, basicamente perguntando: esse usuário pode acessar o meu serviço? O provedor de identidade garante que os usuários são quem eles afirmam ser, verificando o banco de dados e em seguida retomando uma resposta de declaração dizendo: sim, esse usuário está autorizado, veja as informações dele. Um momento. Qual a diferença entre o provedor de identidade e o provedor de serviço? Basicamente, o provedor de identidade é aquele que autentica o usuário. O provedor de serviço solicita a identidade autenticada. Falaremos mais sobre isso, sobre provedores de identidade, posteriormente nessa unidade. A declaração, a declaração é a informação que está sendo enviada. A declaração pode carregar informações detalhadas sobre um usuário. Ela também pode conter atributos sobre o usuário, como nome, sobrenome, informações de contato e talvez até o cargo. O SAML corre nos bastidores.
ele os usuários não veem nada, eles apenas clicam no ícone ou link e abrem outro aplicativo sem precisar fornecer informações adicionais ou fazer login novamente. Algumas vezes o destino eh, já sabe algumas coisas sobre eles, no caso atributos destes usuários, antes, quando eles chegam lá. SAML é um protocolo baseado em XML. Isso significa que os pacotes de informações estão sendo trocados foram gravados em XML. O XML deveria ser quase humanamente legível para que você possa ter uma ideia daquilo que está acontecendo. Isso é uma boa notícia se você estiver tentando descobrir se as coisas estão funcionando ou não corretamente. O diagrama a seguir ilustra uma parte da declaração SAML. Parece, parece sem sentido? Olhe novamente e veja quando não parece tão ruim assim. Né? Ele contém informações sobre o nome de usuário, telefone, etc. Então, vamos abrir aqui para a gente ver. Complicado que não dá para aumentar, né? Aqui, name, username, user.username. Aqui está ali, ó. Isso aqui é o códigozinho, né? De programação. Nesse exemplo, a organização do Salesforce passa as informações do usuário para outro aplicativo. O usuário pode usar essas informações para dar autorização ao usuário e personalizar a experiência do usuário. Mas o mais importante, o usuário não precisa efetuar login novamente a cada acesso. Aqui o OAuth, né, o Open Authorization, é um protocolo aberto usado para permitir o compartilhamento seguro de dados entre aplicativos. O usuário trabalha em um aplicativo, mas vê os dados em outro. Por exemplo, você está conectado a um aplicativo móvel do Salesforce e vê seus dados da organização Salesforce. Nos bastidores, os aplicativos entram em contato e, em seguida, pedem ao usuário para autorizar esse compartilhamento de dados. Quando, quando os desenvolvedores desejam integrar o seu aplicativo com o Salesforce, eles usam as APIs do Open Authorization. Né? Veja alguns exemplos. Um aplicativo móvel que retira contatos de uma organização do Salesforce usa o Open Authorization. Uma organização do Salesforce que também obtém contatos de outro serviço também usa o Open Authorization. O que segue é um exemplo de um aplicativo que solicita ao usuário permissão para acessar informações usando o Open Authorization 2.0. Vou abrir aqui uma tela aqui. Isso aqui é uma tela de login, talvez do primeiro acesso aqui, né? Ele está liberado. Né? Vamos ver se está pedindo. Acessar o URL do serviço, acessar as aplicações Visual Force, acessar conteúdos e recursos, aplicações Lightning, dados de usuário via web browser, dados de usuário via API e performar requisições a qualquer hora. O protocolo OpenID Connect adiciona uma camada de autenticação no início do Open Authorization 2 para ativar a troca segura de informações de usuário. Com o SAML e o OpenID Connect envia informações de identidade de um serviço para outro. Diferentemente do SAML, o Open Connect ID foi criado para a atual realidade das redes sociais. Você alguma vez instalou um novo aplicativo e se deparou com o próprio dizendo entrar com a sua conta Google? Esse aplicativo usa o protocolo OpenID Connect. Ao entrar com o Google, você não está criando uma conta e outra senha. Apenas o Google detém essas informações. Né? O desenvolvedor de aplicativos usou o protocolo OpenID Connect para ativar o login nas redes sociais. Por exemplo, é, quando o Google verifica a identidade de um usuário em nome de outro serviço, ele está autenticando o usuário. Dessa forma, o Google é um provedor de identidade. O Salesforce cria um link de suporte para vários provedores de identidade social importantes, como Google, Facebook e LinkedIn. Se você tem um provedor e não tiver suporte pronto para usar, ainda será possível usá-lo e implementar o protocolo OpenID Connect, como o Amazon ou o PayPal, por exemplo. A vantagem do protocolo OpenID Connect para os usuários é que eles conseguem reduzir o número de contas, nomes de usuários e senhas separadas. Por outro lado, os desenvolvedores podem autenticar seus usuários em sites e aplicativos sem ter de possuir e gerenciar arquivos de contas, arquivos de senhas.
Esse processo faz com que seja muito mais difícil para os hackers comprometerem as contas de usuário. No processo de autenticação de usuários, o SML troca informações de identidade entre o detetor da informação, chamado de provedor de identidade, né, e o serviço desejado, chamado de provedor de serviço. No caso em que um usuário faz login no Salesforce, depois acessa o Gmail, o Salesforce é o provedor de identidade e o Google é o provedor de serviço. O Salesforce pode ser um provedor de serviço e um provedor de identidade. Provedores de serviço e provedores de identidade. No processo de autenticação. Ah, não, beleza, tô maluco aqui. Salesforce como provedor de serviço. Os usuários autenticados podem passar de um provedor de identidade externa para o Salesforce. Nesse caso, Salesforce é um provedor de serviço. Os usuários querem ter acesso a um serviço do seu provedor de identidade, aí permite que eles façam isso. Essa configuração do Salesforce é comum porque muitas vezes a sua empresa já usa o provedor de Active Directory Federation, né? Ou ADF5 da Microsoft, ou Ping Federate, ou Ping Identity, ou Shibboleth, de código aberto, ou o OpenAI e o ForgeRock, OpenAM. Os usuários efetuam login através de um provedor de identidade e em seguida são redirecionados para o Salesforce, porque é o provedor de serviço. Em outro módulo, você configurará o SSO com o Salesforce como um provedor de serviço e um aplicativo de terceiros como um provedor um provedor de identidade externo. Os usuários autenticados também podem passar do Salesforce para outras nuvens de aplicativos. Nesse caso, o Salesforce atua como provedor de identidade e fornece SSO para que os usuários conectem diferentes provedores de serviço. Para os curiosos, o diagrama a seguir mostra como a comunicação SML flui diretamente no processo, né? Isso é o que está acontecendo nos bastidores. Não se preocupe se você não estiver interessado, não faz parte do teste. Todo o processo de SSO acontece à luz da luz, a velocidade da luz, mas envolve algumas etapas. Então, o usuário tenta acessar o Salesforce, o usuário reconhece que a solicitação do SSO e gera um SML, a Salesforce, né? Salesforce redireciona a indicação da SAML para o navegador. O navegador redireciona a solução SAML para o provedor de identidade externo. O provedor de identidade externa verifica a sua identidade de usuário e empacota a declaração SAML que contém a autenticação do usuário. O provedor de identidade envia a declaração SML para o navegador. O navegador redireciona a declaração para o Salesforce. O Salesforce verifica a declaração, o usuário está conectado e pode acessar o Salesforce. É muito fácil, né, gente? Só uma pequena pausa aqui, rapidinho. Voltemos. Cheat sheet de como da terminologia de identidade, né? Cheat sheet é tipo como se fosse o sacolinha, né? Como isso funciona em um curso intensivo sobre o tema de protocolo de identidade. Quando as palavras parecem semelhantes e as diferenças têm nuances, pode ser difícil para você defini-las para facilitar. Então veja essa colinha, né? Então o termo e o que ele é confundido, né? Autenticação significa quem a pessoa é. Atualmente, a palavra autenticação é frequentemente usada para abreviatura para autorização e autenticação. Só que aqui o que significa que autorização significa o que a pessoa pode fazer, não necessariamente se ela é mesma, né? A pessoa, vamos supor, tá, num ataque malicioso, vamos supor que a pessoa consiga se autenticar de maneira ilícita, vamos colocar assim, certo? Ela consiga se autenticar e fingir que é uma outra pessoa. Se ela consegue fingir uma pessoa que tem autorização para fazer um monte de coisa, ela vai fazer, independente dela não ter sido autenticada, né? Protocolo especifica um conjunto de regras que habilita os sistemas a trocar informações. Geralmente, os termos protocolo e padrão são usados de forma intercambiável. O padrão é uma especificação, um conjunto de práticas da indústria para os quais fornecedores concordam em oferecer suporte. Muitas vezes,
Um padrão contém um protocolo para especificar a forma como a empresa implementa um padrão. Né? Então, é um protocolo para dizer como implementa o padrão. Né? O padrão é o que é, o protocolo é como deve ser feito. Nome de usuário e senha, né? São aquilo que o usuário fornece para efetuar o login do sistema. Credenciais são basicamente a mesma coisa. Login único permite que uma pessoa faça o login uma vez e acesse todos os aplicativos e serviços. Já o login de redes sociais permite que uma pessoa faça o login em um aplicativo usando as credenciais estabelecidas de uma conta social com o Google. Esse aplicativo aceita as credenciais do Google e o usuário não precisa criar uma conta nova para acessar, né, a plataforma, ou a parte que lhe cabe. Né? Provedor de identidade é um serviço confiável que permite aos usuários acessar outros sites e serviços sem ter que fazer login novamente. Diferente é um provedor de serviço que é um site ou serviço que hospeda aplicativos e aceita a identidade de um provedor de identidade. O que vem a seguir? Você fez um tour rápido pelos padrões da indústria para conhecer o acesso e o gerenciamento de identidade. Não se preocupe se for difícil lembrar de tudo. Por enquanto, basta lembrar que o Salesforce Identity usa protocolos para implementar seus recursos. Agora é só aproveitar. Se está cansado de conceitos e definições, vamos colocar em prática um pouco daquilo que você aprendeu. Mais adiante nessa trilha, você configurará recursos de segurança da sua organização e desenvolvimento do Salesforce. Vamos pegar isso aqui e vamos favoritar, né? Artigo de suporte sobre gerenciamento de usuários. Então vamos lá. Para concluir essa unidade, você precisa acertar corretamente. Qual protocolo permite o compartilhamento seguro de dados entre aplicativos? Esse aqui, né? É o Open Authorization. Vamos dar uma olhada aqui. Protocolo aberto para permitir o compartilhamento seguro de dados entre aplicativos. Então, é isso que estava escrito aqui, né? Quais das seguintes afirmações é verdadeira em relação a uma situação em que o Salesforce atua como provedor de identidade para um aplicativo externo? O usuário autenticado em um aplicativo externo pode fluir para o Salesforce. Um usuário conectado ao Salesforce pode passar para um aplicativo externo. Acho que é isso, né? Salesforce usando está sendo usado como Identity Provider de uma organização externa para autenticar-se em uma organização do Salesforce. Não está muito claro isso aqui. Nenhuma das afirmações, o Salesforce só pode atuar como um provedor de serviço. Não, está errado, né? Aí temos uma nova badge, noções de identidade, né? Que por sinal nos dá aqui mais alguns pontinhos, certo? Então aqui, na verdade está aqui, uma trail mixes, certo? E agora fizemos mais 5% hoje, olha que beleza. Certo? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Controle quem vê o quê. Acho que isso aqui é mais um artigo de suporte, né? Então, interessante, controlar quem vê o quê, porém eu vou só favoritar isso porque pode ser que a gente precise disso como referência no futuro. Então, vou marcar como concluído. Enfim, o que faremos amanhã? Segurança de dados. Esse módulo parece enorme, 3.100 pontos. Então, provavelmente é tudo prático, né? Então, aqui ó, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! São 7 módulos aqui. Nível intermediário. Imagino que 5 módulos sejam de 500 pontos e um de 100, né? Nível intermediário. É focado para o administrador e demora mais ou menos 1h50. Então, provavelmente não terminaríamos amanhã, mas vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui essa semana para a gente pegar a badge de segurança de dados. Certo? É isso, galera. 11 da manhã. Obrigado por quem assistiu. Mais uma vez, não deixa de seguir. Se você tiver conta na Amazon Prime, estiver entrando pela Amazon Prime, deixa lá o Prime, né? Para você pode pegar e fazer assinatura gratuita. Né? Você pode dar o seu Prime uma vez por mês para algum usuário que você gosta, não te custa nada, né? Então, se você tem uma conta Prime e você tem acesso a dar esse Prime aí pra gente, vai ser uma maravilha, certo? É isso.
Muito obrigado e até a próxima. Tchau.